Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita alegria e prazer de poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez nesse canal, primeira vez você por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que tudo isso daqui é feito com um único propósito e objetivo, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração, porque nós cremos e entendemos que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar e dar destino ao coração do homem. Então venham fazer parte dessa jornada maravilhosa que é crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos aqui meditando, chegamos no Novo Testamento, nós estamos fazendo de Gênesis até Apocalipse. E chegamos aqui na parte do Novo Testamento, mais especificamente no livro do Evangelho de Marcos. Hoje a porção é composta de apenas 2 capítulos, os capítulos 6 e capítulo 7. E na porção de hoje nós veremos uma mensagem que revela de forma muito poderosa quem é Jesus, o mestre que desafia toda incredulidade, que multiplica pães e anda sobre as águas, e também mostra o verdadeiro problema do ser humano, que não está fora do corpo, mas dentro do coração. Então prepare-se, porque está começando mais um episódio de Discipulando pela Bíblia. E o capítulo 6, ele começa com uma cena surpreendente. Jesus acaba retornando à sua cidade, onde ele foi criado, Nazaré, e começa a ensinar na sinagoga da região. Mas, em vez de admiração, ele acaba encontrando rejeição entre os seus. As pessoas o olham e dizem: não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Eles não conseguem ver o Filho de Deus por trás daquele rosto que lhes era familiar. E por esse tipo de postura, em Nazaré, Marcos registra algo impressionante, de que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Isso nos mostra que a fé é o canal pelo qual o poder de Deus se manifesta. Mesmo Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo, não impôs tantos milagres onde haviam corações fechados. E logo em sequência, Jesus ele envia os 12 discípulos em uma missão. Ele os manda de 2 em 2, sem levar qualquer tipo de bagagem, dinheiro, recursos, ou reservas, apenas irmãos dependentes da providência divina no meio daquela missão. Eles iriam anunciar arrependimento, expulsariam demônios e também curariam os enfermos. Essa era a missão, levar o reino dos céus para aqueles que estavam angustiados pelo caminho. Jesus está mostrando que o reino de Deus avança então pela questão da fé e simplicidade, e não por força ou estrutura. Essa missão nos lembra que Deus continua enviando pessoas ainda hoje e quer usar a mim e a você como portadores da sua graça. E na sequência, Marcos acaba relatando a morte trágica de João Batista, o profeta fiel que denunciou o pecado de Herodes e acabou sendo decapitado por vingança. Essa passagem é um lembrete de que seguir a verdade pode custar caro, mas sempre vai valer a pena. E quando os apóstolos acabam retornando da missão que foram enviados, eles chegaram muito cansados, então Jesus os recolhe e os convida a descansar num lugar deserto. Porém, as multidões sedentas pelas palavras de Deus e pelos milagres acabam seguindo Jesus, que, movido então de íntima compaixão, apesar de todo o cansaço, ensina-os e depois realiza um dos milagres mais conhecidos da Bíblia, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, onde mais de 5.000 homens, fora as crianças e mulheres, acabam sendo alimentados, sobrando ainda 12 cestos cheios. Isso aí é extraordinário. A partir do momento que Jesus eleva os olhos aos céus, pega aquela matéria-prima muito pouca, 5 pães e 2 peixes, e dá graças, e aquilo é multiplicado, e toda uma multidão é saciada. Isso mostra que quando entregamos a Jesus o pouco que nós temos, ele faz sempre transbordar. A abundância divina, ela nasce da obediência e da compaixão. E logo depois, ao anoitecer, Jesus sobe ao monte para orar, enquanto os discípulos enfrentavam ventos contrários já no meio do mar, atravessando para o outro lado. Na madrugada, Jesus ele vem andando sobre as águas. Olha que coisa extraordinária, desafiando qualquer lei da física, desafiando as leis naturais.
Ele é o Senhor de tudo. Os discípulos acabam se assustando, pensando ver um espírito, um fantasma. Mas Jesus logo diz aos seus discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando ele entra no barco, o vento cessa automaticamente, segundo a sua ordem. Que cena poderosa! Mesmo quando estamos em meio à tempestade dessa vida, Jesus vem ao nosso encontro. Nada o impede de chegar até nós. Tinha um obstáculo do mar para chegar até os discípulos, mas ele andou sobre as águas. Nem a escuridão, nem o mar, nem o medo pode impedir Jesus de encontrar o seu coração. E no capítulo 7, os fariseus e os mestres da lei acabam confrontando Jesus porque os discípulos estavam comendo sem antes lavar as mãos, quebrando assim, ferindo assim as tradições religiosas da época. Mas Jesus responde com firmeza àqueles religiosos hipócritas, citando inclusive o profeta Isaías, que disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, E continua dizendo que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é sim aquilo que sai do coração. Isso sim é perigoso, isso contamina a história e o coração do homem. Aqui Jesus ele redefine a verdadeira pureza, ele traz sentido para a pureza espiritual. Ela não é ritualística, mas sim algo espiritual. O problema do homem não é algo externo, mas é aquilo que está dentro, é um problema interno. São as intenções, os desejos, o orgulho, a inveja, o ódio, a cobiça. Isso sim são fatores que nos afastam da presença de Deus. A verdadeira santidade não está na aparência, mas sim na transformação do coração. E na sequência, Jesus vai até as regiões de Tiro e Sidom, fora ali do perímetro de Israel. Ali, uma mulher gentia pede para que Jesus liberte a sua filha de um espírito maligno. Jesus, então, testando a sua fé, disse àquela mulher: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma palavra muito dura para aquela mulher. Aquela mulher poderia se sentir ofendida, dar as costas e ir embora. Mas só que ela responde com humildade e fé: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos acabam comendo das migalhas que caem da mesa dos filhos. Olha que palavra de fé poderosa e cheia de humildade. Jesus se admira com a resposta daquela mulher e diz: por causa dessa palavra, ele estava libertando a filha daquela mulher naquele mesmo instante. Uau, isso é incrível. Essa história revela que a fé verdadeira, ela não é uma fé que se ofende, ela insiste, persiste e confia. E mostra também que o evangelho é sim, não somente para Israel e os seus descendentes, mas o evangelho é para todos os povos. E na sequência, já caminhando para o final do capítulo 7, Jesus chega novamente à região chamada de Decápolis, onde trazem a Jesus um homem surdo e com dificuldades de fala. Jesus o leva à parte, toca os seus ouvidos, a sua língua e diz: Efatá, que significa abre-te. Imediatamente aquele homem é curado e todos ficam extremamente maravilhados. Esse milagre é também um retrato espiritual, porque Jesus é aquele quem abre os nossos ouvidos para ouvir a verdade e liberta a nossa língua para que nós possamos falar das maravilhas de Deus. E já caminhando para a finalização do vídeo de hoje, em suma, os capítulos 6 e 7, nós vemos aqui duas grandes mensagens sendo anunciadas ao nosso coração. A primeira é de que a fé abre portas para o poder de Deus. Guarde isso no seu coração hoje. A fé genuína, ela é um portal para que o poder de Deus possa agir de forma sobrenatural na sua vida. E a segunda mensagem aqui muito poderosa é de que a verdadeira pureza, ela vem do coração transformado, não de rituais, não de religiosidade, mas a verdadeira pureza em Deus tem a ver com um coração transformado, tem a ver com as nossas emoções sendo renovadas pelo poder do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração e deseje isso ainda hoje. E se essa palavra falou poderosamente ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal Discipulando pela Bíblia e não deixe também de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Jesus continua abrindo ouvidos, curando corações e multiplicando milagres.
não deixe de compartilhar. E também vá nos comentários aqui desse vídeo e escreva aquilo que mais saltou aos seus olhos, aquilo que mais edificou o seu coração, combinado? Fazendo isso, você está me ajudando a pregar esse evangelho do reino a outros corações. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, mas sempre deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós retornaremos com muito mais. Shalom!